Então, o nosso foco aqui é a gente trazer para vocês novos conhecimentos, porque ao longo dos últimos anos a gente trabalhou muito aquela questão técnica, né? O conteúdo que a gente precisa dominar, como falar com o paciente, como estudar adequadamente, como construir um bom conhecimento. Mas, infelizmente, isso não é tudo. O aluno ele precisa de saber se posicionar diante os outros, né? Perante os outros, perante a sociedade, né? Os pacientes, perante os colegas médicos, perante os hospitais. Então a gente começou a perceber que muitos alunos nossos dominavam bem o conteúdo, mas eles não estavam sendo bem-sucedidos, assim que eu falo de ganhar grana, que é o que a gente quer. E a gente foi pensar, cara, o que está vendo, né? E aí o Léo, né, ele trabalha na área de marketing, e ele trouxe aí que o mercado está um pouco mais difícil que na nossa época, que a inserção de vocês poderia ser acelerada perante algumas adaptações, tá? E aí eles criaram o Demétrio, com algum assessoramento meu, o Demétrio, a Lohane e o Leonardo, uma metodologia, né? Que essa metodologia visa sintetizar conhecimentos para que vocês consigam aí melhorar o valor que o paciente paga, conseguir uma quantidade maior de pacientes e abandonar aquela vida mundo cão, né? Que a gente fala, que é ficar dando plantão aqui, um de lá, numa clínica aqui, outra lá, meio que ciscando. O que a gente quer de vocês é o seguinte, que, primeiro, quem cisca é galinha. Então, a gente não quer ninguém ciscando. A gente quer que você fique sentado aí na tua casa, preferencialmente no computador, e faça os atendimentos de vocês aí, vai na academia de tarde, né? Almoça em casa, atende ali nos horários que você está mais disposto, e assim, realmente ter uma vida bacana, tá? E para isso a gente pensou na metodologia. O Léo vai falar um pouquinho com vocês e vai aí apresentar a Lohane, que vai em seguida explicar qual foi a experiência dela com esse projeto nosso. Vai apresentar para todos nós, para que a gente possa até pensar juntos, talvez melhorias, fazer uma avaliação de como foi desempenhado. Beleza, bom demais. Obrigado, Rafa. Então, pessoal, como eu falei lá no YouTube, eu acho que vocês estavam conseguindo ouvir o meu áudio, tá? A gente preparou um negócio prático. Então, não é teórico, é experiência, né, que a Lohane teve e ela utilizou várias ferramentas dessa metodologia que a gente criou. Ela utilizou essa metodologia, tá? E aí eu vou passar a palavra para ela agora aqui, para ela poder se apresentar, tá? Eu acho que quem está projetando é o Rafa. Se quiser, como agora a gente está no Teams, ela pode projetar aqui ou você vai conduzindo para ela. Qualquer um dos dois serve aí, tá? É, Então, vou passar para ela poder se apresentar para vocês. Ela é colega médica também. Vou jogar para ela aí, tá? Vamos lá. Boa noite, me escutam bem? Sim. Bom, então eu sou a Lohane, eu sou a Lohane Moraes, eu sou goiana, eu sou médica, eu sou psiquiatra e recebi esse convite da Psix e do Léo para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que embora eu ainda me considere um bebê na psiquiatria, só tenho 4 anos de formada, já percebo que eu consegui acelerar em alguns ganhos assim no consultório, que é o que eu amo de paixão, né, fazer consultório, fazer ambulatório. E isso através de algumas ferramentas, né, que o Léo foi me orientando, quase como uma tutoria aí, e que eu acredito que quem fizer, né, esse tipo de técnica, desde o início da formação, conseguiria acelerar ainda mais, que eu ainda cisquei, como o Rafael falou, eu ainda cisquei bastante, mas nesses últimos 2 anos aí, aplicando algumas dessas técnicas, foi uma virada de chave bem significativa, então estou aqui não numa posição de professora, mas numa posição assim de compartilhar um pouquinho dessa história pessoal dentro da psiquiatria e como foi como foi galgar esses degraus, né? Nesses últimos 2 anos, principalmente. Eu Já posso? Aqui dá para dar zoom. Eu também não tô sem óculos aqui, hein, gente? Bom,
Então, como que começa a minha trajetória, né? Eu vim de Goiânia, então me formei lá em Goiás, e em março de 2019 eu ingressei na residência médica, que foi aqui em Brasília, né, no hospital de base, aquelas 60 horas semanais e num sufoco muito grande, porque eu dava plantões semanais ou quinzenais no interior de Goiás, ou em Trindade, ou em Senador Canedo, e foi assim por um tempo. Mas felizmente a psiquiatria ela abre portas relativamente cedo para a gente, e aí com 6 meses de residência eu consegui um trabalho, que é esse da fotinha aqui à direita, numa clínica de internação, uma clínica que tem também um pronto atendimento, e eu consegui ali um plantão. Então eu ficava de plantão no sábado, e ali ganhando R$ 105 a hora de valor bruto, né? Que é um valor relativamente baixo, né? Quando foi fevereiro de 2020, né, ainda durante a residência, eu comecei uma pós-graduação, que foi essa pós-graduação em análise do comportamento, né, dessa fotinha aqui ao lado, e foi o período ali, né, do boom também, no início da pandemia, em maio de 2020, né, ainda tocando a residência, tocando essa pós-graduação em análise do comportamento, eu fui chamada num concurso, né, que é essa fotinha aqui da direita, nessa cama maravilhosa de repouso médico, e foi em maio de 2020, então, e aí eu comecei a trabalhar também no SUS. Em novembro de 2021, foi quando, praticamente empurrada por um colega, também Rafael, o nome dele, eu criei coragem e comecei a atender consultório. E aí talvez seja uma coisa que aconteça também com outros pós-graduandos ou residentes ou recém-formados em psiquiatria, que é ali o receio de pegar um paciente, digamos assim, né, do início ao fim, né, um atendimento longitudinal. Então eu me sentia relativamente confortável em atender no pronto-socorro e via o paciente ali em meia hora e pronto, o dono dele resolve depois. Mas acompanhar mesmo me gerava muita insegurança. Então, foi necessário já estar no finalzinho do 3º ano de residência para, com muito incentivo, criar coragem e começar também a fazer consultório. E aí, comecei nesse ticket de R$ 250 a consulta. Por sorte, nesse local que me chamaram, eram atendimentos particulares, e aí foi aí que eu comecei a colocar mais energia. Eu pensei, poxa, depois de ali 1 mês, 2 meses atendendo, eu comecei a perceber que eu estava gostando daquilo, que eu achava isso mais interessante do que pareceres, do que pronto atendimento. Então, eu resolvi colocar a minha energia aí, nessa clínica, onde eles ficavam com um gordo percentual, o restante era para mim. E aí, eu comecei a botar mais energia nisso. Falei, poxa, eu vou me dedicar aqui, ainda que eventualmente eu tenha outros trabalhos, eu vou tentar crescer no consultório. Pronto. Fevereiro de 2022, então, conclusão da minha residência médica. Março de 2022, né, a água bateu na bunda e eu, putz, agora eu tenho um registro de especialista, agora eu tenho uma formação e eu não tenho paciente suficiente. Eu não tenho paciente suficiente, eu não tenho uma renda suficiente, a bolsa da residência acabou, o salário do concurso é baixo, o aluguel é alto, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ciscar. Então, em abril, eu comecei numa clínica, atendendo a convênios, numa outra clínica atendendo convênios em formato de pronto atendimento. Depois, uma outra clínica me chamou, e aí eu comecei a atender particular numa outra clínica também. E nisso eu ainda mantinha os meus prontos-socorros lá na clínica de internação e o concurso ao mesmo tempo. E aí, quando eu vi, eu estava em 6 trabalhos concomitantes. Um pouco era algo que eu gostava muito, que era o consultório, um pouco era pronto atendimento, que já estava me fadigando um pouco. E eu fui tocando. Poxa, não, recém-formada, vamos lá, eu tenho que pegar tudo que vem pela frente, que legal, tenho que fazer meu nome, por aí vai. Algo que eu acho que é muito corriqueiro, né? Então, nesse período aí de junho a outubro, eu estava acumulando trabalho em 6 locais diferentes, mas acho que eu já tinha terminado a pós-graduação, pelo menos. Quando foi em outubro de 2022, eu consegui um emprego CLT, né? Graças a ele, inclusive, eu conheci o Dr. Demetrios também. E aí eu saí de um emprego e saí de outro, né? Para que ficasse nesse emprego CLT, no consultório e no concurso, e ainda atendia o convênio por bastante tempo. De uma forma quase que inevitável, em dezembro de 2022, estafa mental, que é o que eu quero que ninguém passe. Então, por favor, não cisquem. Vamos lá, vamos tentar focar em coisas que podem realmente fazer vocês crescerem, porque com menos de 1 ano
de psiquiatria formal, estava eu num mini burnout, entrando com medicação, que me durou ali uns 6, 8 meses de tratamento. Quando foi em março de 2023, né, por isso que eu disse que esses últimos 2 anos foram muito marcantes, foi quando o Léo começou a me auxiliar, né, começou a me tutorar aí, né, em como focar no consultório. Então, em março de 2023, a gente abriu o nosso Google Meu Negócio, né. Então, foi um período de virada, né, não foi simples, porque eu ficava, né, como acredito que muita gente também pensa, eu ficava cheia de dedos, cheia de receios, poxa, e eu vou postar que eu estou no Google, as pessoas vão entrar em contato, e será que isso vai dar certo ou não? Será que eu vou dar conta das demandas? Será que não é melhor continuar só nas indicações? Cheia de receios, mas enfim, abri lá o Google Meu Negócios. E aí a coisa começou a dar uma melhorada, porque ali eu fui captando comentários, comecei a pedir, né, para os pacientes feedbacks, e eu comecei a ser vista de alguma forma. E aí foi nesse período também que eu resolvi sair de um outro desses trabalhos e fiquei basicamente só no emprego CLT, né, o CLTzinho é bom, no concurso, e tentando manter e crescer esse consultório particular. De pouquinho em pouquinho, de 50 em 50, tentando subir o valor da consulta, né. Abril de 2024 foi um outro período de virada, como está aí nessa foto, né? Foi quando, também com a ajuda do Leonardo, a gente foi intensificando essa campanha, né, no Google Meu Negócio. Foi quando a gente montou também o Instagram, que não é um Instagram instagramável, não é um Instagram muito popular, não é um Instagram que tem post direto, mas era um Instagram minimamente viável, minimamente posicionado, né? Então, como eu comecei já desde 2022 me interessar muito para a área de psiquiatria da mulher, a gente já foi focando esses poucos posts na área de psiquiatria da mulher e de psiquiatria perinatal. Então, esse é um print, por exemplo, ali do Instagram, de como, apesar de poucos conteúdos, eram conteúdos que falavam diretamente com mulher, diretamente com gestante, com as puérperas e tudo mais. E aí foi nesse período que eu saí do emprego CLT, porque eu vi que eu precisava alavancar o consultório. Eu precisava, ainda que eu estivesse ali deixando percentual com a clínica, ainda que eu estivesse sublocando, né, para levar meus pacientes particulares, mas que eu precisava também alavancar, então, o número de atendimentos, a quantidade de turnos. Então, eu saí das minhas 20 horas de emprego CLT e abri turnos de consultório. Tudo isso, claro, foi com muito cálculo, né? Nossa, quantos pacientes a mais eu preciso por mês para tentar equivaler ao valor que eu recebo no CLT. Então, foi tudo muito pensado, mas eu me senti pronta, então, em abril de 2024, e saí desse emprego. Pronto. Em junho de 2024, né, foi quando ficou ainda mais claro para mim a questão do subnicho. Então, a gente montou um site, né, um site relativamente básico, com uma aba de blog, e eu comecei a subir alguns textos autorais relacionados, de novo, à psiquiatria da mulher, à psiquiatria da perinatalidade, ao período da perimenopausa, e por aí foi. E aí, as coisas começaram a dar tão certo, né, entre lá 2023, o iniciozinho, até 2024, que eu pude colocar, né, em prática o não atender mais pacientes homens, que foi uma coisa assim que para mim era quase que inimaginável pensar, poxa, com 2 anos e 2 meses de formada, eu vou colocar como um quesito só atender mulheres, né? Então, mas foi uma coisa que o digital, ainda que eu tivesse apenas um produto minimamente viável, mas isso me proporcionou, né? Então eu pude falar, não vou atender mais homens, e ainda assim, sem uma redução significativa de volume de atendimentos por mês. E desde então, né, o consultório tem sido assim. Então, pouquíssimos homens eu recebi depois disso, são umas indicações bem específicas, mas graças a isso, graças a esse posicionamento, graças aos conteúdos que a gente foi publicando no Instagram e no site,
graças aos comentários no Google Meu Negócio, né, e a outros movimentos assim, que o Leonardo foi orientando. De junho 24 até agora, em dezembro de 2025, eu segui nessa lógica, né, concurso público e o consultório, que ainda era um consultório meio que emprestado, né, eu sublocava dentro de uma clínica que era multidisciplinar. Mas as coisas continuaram dando certo, né, graças a Deus e, enfim, ao esforço também, né, e finalmente em dezembro de 2025, também muito pensado, eu fui para um local próprio, né, não próprio ainda dona do lugar, né, da sala, minha sala ainda é alugada, mas pelo menos é um lugar só meu, onde eu vou continuar, né, esse trabalho subnichado, em psiquiatria da mulher, da perinatalidade, e pude, inclusive, nichar também a clínica como um todo. Então, é uma clínica que é posicionada para esse nicho, é uma clínica que vai ter outras 2 colegas formandas em psiquiatria também atendendo a esses mesmos nichos, para que eu possa continuar colocando em prática e ampliar, né, esse cuidado que eu entendo como diferencial, que é o atendimento da mulher. Que foi, então, agora, né, em dezembro de 25, eu me mudei para a Clínica Aurora, Espaço Aurora, e a inauguração formal foi agora, dia 3 de janeiro. Então, de novo, eu me considero um bebê na psiquiatria, que de começo de 22 para cá, né, então, basicamente, 4 anos de formada. A clínica ainda é um bebê, embora, né, eu já tenha essa bagagem de 4 anos com, ok, tem alguma rotatividade, mas assim, com os mesmos pacientes, com as mesmas pacientes, o público crescendo, mas apesar de ser tudo muito recente, só foi possível, assim, vingar, né, e conseguir galgar esses degraus, acho que muito por conta do posicionamento. E tenho até vergonha de dizer, mas eu era realmente muito cheia de dedos e coloco muitas objeções até hoje. Então, por exemplo, eu apareço muito pouco em vídeo, eu apareço muito pouco em posts, eu tenho algumas coisas de ideias, mas às vezes eu não vou lá e paro para fazer, porque eu ainda fico um pouco envergonhada, fico um pouco tímida. Mas a partir do momento que o Leonardo foi me orientando, assim, tá, o que é o mínimo, o que é o básico, né? E aí eu vi que aquele básico não me custava tanto, não ia ser tanta exposição, mas que já me traria bastante resultado, aí eu consegui me empenhar, eu consegui sair ali daquele paradão que eu tinha, né? De não mexer com nada, não postar nada, então esse pouco de movimento, né, mas com movimento intencional, com realmente dedicação para o que é importante, eu vi que já houve um avanço muito importante. Né? Então, assim, hoje eu ainda fico no serviço público, mas eu confesso que é muito mais por gostar mesmo ali, porque eu acho que uma parte de mim vê sentido em estar atendendo no SUS, mas eu acho até que seria possível, né? Se fosse simplesmente por um motivo financeiro, de repente eu sairia e continuaria atendendo mais consultório, né? Que eu realmente gosto muito, é uma coisa que me traz muito prazer, atendendo. Estava lá até agora, inclusive até as 7h40, mais ou menos. Mas, enfim, por enquanto, assim, é isso que eu gostaria de trazer. Aí eu não sei se o Léo pensou em mais alguma coisa, assim, você pode me perguntando. Ah, desculpa, esqueci de um detalhe. Dentro desse processo também, o Leonardo foi me ajudando muito a pensar em parcerias, algumas foram não intencionais, outras foram intencionais, que foram me ajudando também a conseguir, eu não vou dizer assim, nossa, ter uma visibilidade, mas pelo menos passar confiança nesse nicho, né, de pessoas lembrarem de mim e poderem indicar também, né, e ele deve falar um pouquinho sobre isso também. É isso. Muito obrigado por explicar toda a tua trajetória aí, Lohane. Se alguém quiser falar alguma coisa, tem dúvida, pode ficar à vontade. O que eu acho que a gente pode destacar da trajetória dela, né, que a gente vê isso acontecendo com alguns de vocês, é essa coisa de você estar trabalhando em vários locais, né? Então, nessa ânsia dela, de ela conseguir aproveitar mais do horário disponível que ela tinha, né? Ela estava
ela se deparou na situação de estar em 6 locais de atendimento e aí a conta chegou, né? Então ela ficou muito cansada, teve ali, como ela mesma explicou, um pré-burnout, dá para falar assim, ou um burnout mesmo, né? E aí, assim, logo depois ela melhorou, né? Até mesmo porque ela conseguiu ir reduzindo essa quantidade de trabalhos, né? Então, isso de trazer ela aqui, é, a intenção é mostrar um caminho para vocês, né? Um caminho que realmente foi feito e traçado por uma colega de vocês, que de fato ela começou ali sem ter consultas no particular, então ela começou, cara, atendendo em clínica que atendia convênio, né? Em clínica de internação, de pronto atendimento, são clínicas que têm um alto volume. Então, aqui mesmo, nessa imagem, lá para cima, R$ 105 a hora, né, de uma dessas clínicas logo no início da carreira dela. Tinha uma outra que a precificação era por paciente. Então, nas sessões estratégicas que eu conversei com vocês, eu me deparei com uma realidade muito parecida, que de fato, às vezes é necessário. Mas é aí que a gente traz uma visão diferente, que existe um outro caminho que você pode traçar em paralelo e começar a colocar força nisso, intenção, que é você começar a atrair demandas de consultas particulares, tá? Seja no teu consultório online, consultório presencial. O online, ele é muito mais fácil, ele é mais barato, então a gente tende a indicar muito mais isso, porque você consegue exercer a tua consulta, o teu tratamento médico na frente do computador pela telepsiquiatria, né? E aí, eu queria mostrar para vocês uma parte do método, e eu vou projetar a tela com as informações do posicionamento profissional da própria Lohane, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Então, pessoal, olha só, o que é isso aqui? Dentro dessa mentoria, a gente tem a Central de Inteligência de Carreira. O que é a Central de Inteligência de Carreira? É um documento que tem todas as informações e outros documentos necessários para você se posicionar, trabalhar na atração de novos pacientes, na conversão e na consolidação de todo o resultado, tá? Então, eu estou tirando uma aba desse documento, ele chama-se Canvas Psics, e eu vou fazer uma apresentação de forma breve aqui, de como que isso aqui ajuda ainda e ajudou a Lohane nessa coisa de começar ali cobrando, né, 250 na consulta. Hoje a primeira consulta dela é 700 e as consultas de segmento são 500, porque ela não quis aumentar, porque a agenda dela é cheia, tá? Claro, muito devido à competência dela, que isso realmente vem por primeiro, né? E aí, segundo, terceiro, vem toda essa parte de você ter um olhar diferente do que não foi ensinado nas nossas formações básicas ali de medicina, né, acadêmica. Então, olha só, pessoal, aqui esse documento, ele é dividido, dentro do SIC a gente tem o Canvas, que é um documento que ajuda vocês a focar no que deve ser focado, sem fazer coisas que não agregam no resultado de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui nessa parte de posicionamento, a gente já olha para subnicho. Então, a gente provoca vocês a falarem, eu atendo pelo menos metade em psiquiatria geral, e a outra metade eu posso fazer um trabalho
de segmentação, que é o que a gente fala de subnicho, que é como se fosse uma subsegmentação, né? Então, quando a gente olha para o lado e pega esse, por exemplo, esse posicionamento da doutora Lohane aqui, ó, psiquiatria geral, mais psiquiatria da mulher e perinatalidade, quando pessoas, mulheres grávidas, vão pesquisar uma solução específica do que está acontecendo com ela nesse período, elas têm uma profissional voltada para isso, tá? Existe demanda no mercado para subnichos. Os subnichos, eles tendem a ser mais valorizados, até por uma questão direta de mercado. Quando eu subnicho, eu me diferencio, eu tenho menos pessoas similares a mim. Se eu só atendo psiquiatria e psiquiatria geral, eu vou ter muito mais pessoas concorrendo comigo, tá? Quando você subnicha e se diferencia, você vai ter menos pessoas concorrentes com você, concorrendo com você, tá? Então, beleza, eu estou formando a minha carteira de pacientes, a minha base de pacientes. Metade, pelo menos metade, é psiquiatria geral. Então, é ansiedade, depressão, que migram aí, se transformam em outros transtornos e por aí vai. E a outra metade você começa a fazer um trabalho de subnicho, tá? Então, dentro da nossa metodologia, a gente provoca vocês a pensar em subnicho, a definir o subnicho, a escolher 3, ver qual que tem o maior peso, tá? Nesse sentido aqui, a gente também provoca você a entender qual que é o teu perfil de paciente. Quem que eu estou atendendo? Quem que eu quero atender? Então, aqui a gente traz um exemplo. No caso dela mulher, que não é só no universo perinatal e do puerpério, mas é mulher em todos os seus ciclos e situações, mas eu também trago a segmentação de mulher que envolve a perinatalidade. Então, pré-concepção, que está tentando engravidar, já está na gestação e no puerpério, tá? Faixa etária, 18 mais, com foco principal em 20 e 45. Por quê? É dentro dessa faixa que as mulheres ficam mais grávidas, né? De 20 a 45 anos. Tá. Não vou entrar em detalhes agora, senão ficaria uma aula toda falando só sobre perfil do paciente. Mas para que serve isso aqui? Justamente para você refinar a tua comunicação, refinar o teu produto, que é o teu tratamento médico. Então você vai fechar todo esse ciclo de posicionamento, tá? Quando vai abrir a post de saúde mental da mulher? Março. Vai abrir em março. Beleza. E aí, outros pontos relevantes. Então, a gente especifica mais isso, tá? E aqui mais para baixo, a gente fala sobre posicionamento. Então, aqui eu entro em Instagram, eu preciso aqui entender e até trazer um pouco ali de posicionamento que envolve essa frase de destaque, que eu posso copiá-la para dentro ali da minha bio do Instagram. Então, quando as pessoas receberem alguma indicação, seja familiar, seja de colega, colega de trabalho, seja do médico, seja do seu psicólogo, quando ela vai conferir a tua informação dentro da internet, dentro de uma rede social, porque o paciente faz isso, ela vai ver que você se posiciona para aquele segmento. Então, ela vai te enxergar como uma opção diferente daquela pessoa que está simplesmente fazendo um tráfego pago para psiquiatria geral, para ansiedade, né? Então ali a pessoa ela está concorrendo com outras pessoas que estão fazendo o anúncio também. Então ela não vai só ter o clique dela. É diferente de você ser subnichado. Você já vai ter filtrado uma grande parte da demanda aí, tá? Beleza. Não vou entrar em detalhes, mas mais para baixo, posicionamento no Google Meu Negócio, aonde é muito importante você ter o nome do perfil
que remeta ao nicho que você atende, tá? Seja psiquiatria, seja psiquiatra, seja saúde mental, tá? Seja médica, médico, tá? Em psiquiatria e por aí vai, tá? Tem alguns pontos importantes dentro do Google Meu Negócio. Aqui a gente traz para esse Canvas no sentido de provocar vocês também para que vocês tenham o perfil do Google Meu Negócio, que recebe muitos pacientes de graça, preenchido e completo, tá? Para o Google rodar o seu algoritmo e entender que vocês estão entre as 3 melhores opções para aquela pesquisa que está sendo feita lá no Google. Nesse caso aqui, quais são as categorias que ela tem dentro do perfil dela? Psiquiatra, que é a principal. Depois a gente tem as outras subcategorias: médico, consultório médico, serviço de saúde mental, clínica de saúde da mulher, tá? Em que isso aqui ajuda? Ajuda o algoritmo a entender que você também se encaixa dentro dessas outras categorias e aí o teu perfil fica mais forte ainda, tá? Serviços, a mesma coisa. Tem uma partezinha lá do Google que você cria os teus serviços. Se a gente parar para analisar o que envolve um tratamento em psiquiatria, a gente vai entender e a gente vai perceber que a gente está agregando uma grande quantidade de serviços. Uma grande quantidade de serviços só num tratamento que hoje a gente vende, né? Ou às vezes nem vende como consulta médica, né? Então, esse é uma questão polêmica dentro da área médica. É uma questão polêmica dentro da área médica. Mas se a gente começa a separar tudo que a gente é capaz de agregar para o nosso paciente dentro de um tratamento médico, vocês podem ficar de cara com a quantidade de coisa, né? Então, por exemplo, dentro de um tratamento médico que envolve psiquiatria, você pode envolver vários tipos de serviço. Desde a pré-consulta, quando você envia um formulário de anamnese, isso já envolve a sua consulta. Vou um pouco antes, desde o atendimento do contato que chega no WhatsApp, né, um atendimento que gera conexão, rapport, que acolhe, que entende o problema, a dor, antes de você falar o preço, né? Então, isso começa desde lá. Tá, mas falando sobre o serviço em si, quais serviços podem ter dentro do tratamento em psiquiatria? Vários, vários, vários. Além dos triviais que a gente já sabe, né, que envolve, por exemplo, uma avaliação de um exame neuropsicológico, que às vezes eu preciso fazer essa avaliação para eu conseguir entender a demanda e conseguir tratar o meu paciente. Isso também é um tipo de serviço, tá? A consulta é um outro tipo de serviço. A primeira consulta é uma consulta diferente de uma consulta de segmento. Então, a gente quer trazer uma visão aqui mais um pouco separada do que vocês fazem, tá? E para que isso serve? Para gerar mais autoridade para o Google, tá? Essa que é a verdade. Aqui, nesse caso, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está segmentando aqui a consulta em psiquiatria, o tratamento em psiquiatria, em vários subtemas para eu conseguir aumentar a minha relevância dentro do Google, tá? O perfil dela, por exemplo, tem muito mais do que esses que estão listados aqui, tá? Sem colocar nada fake, colocando coisas dentro da realidade. E aí, quando a gente fala de subnicho, a gente pode ter ainda muito mais possibilidade. Por quê? A avaliação inicial de uma puérpera pode ser diferente da avaliação inicial de uma mulher que está fora desse ciclo perinatal aí, né? Então, assim, existe esse tipo de serviço também, essa forma de atender, tá? Então, o meu objetivo aqui e a minha missão é sempre trazer pensamentos fora do que o médico pensa, fora do que vocês pensam.
É muito fácil eu ficar só na caixinha da consulta. Então, eu quero trazer outras formas de pensar para a gente poder agregar mais valor dentro do nosso tratamento médico. Esse é o ponto, tá? Beleza, aqui para baixo, conteúdo de posicionamento. Dentro lá da mentoria, a gente ensina sobre isso, sobre como que você cria um tema de conteúdo, quais conteúdos você tem que fazer. E outra, você não precisa virar um influencer, um influenciador, você não precisa postar todo dia. Aqui, dentro da nossa metodologia, a gente foca em conteúdo de posicionamento. Porque quando o paciente for atrás de informação sua, ele vai conseguir se deparar com um profissional que mostra as habilidades, as competências, que a pessoa consegue ouvir a voz, entender e criar conexão com ele utilizando o digital, tá? Beleza, aí eu vou para atração. Atração, listar 19 pacientes para você pedir avaliação no Google Meu Negócio, tá? Ah, mas eu vou pedir de qualquer jeito, qualquer fase do tratamento? Não, tem algumas regrinhas aqui que você pode seguir, tá? Então, por exemplo, paciente com boa evolução, que elogiou, que teve uma transformação, que indicou alguém, tá? E por aí vai. Então, esse trabalho de você atrair mais demanda dentro do Google envolve você médico, a pedir avaliação para os teus pacientes dentro do Google, tá? Não é feio pedir, muito pelo contrário, é feio não pedir, porque aí você vai deixar de aparecer para uma pesquisa, tá? Mais para baixo, psicólogos parceiros. A gente tem muita possibilidade, e aí eu vou até fazer uma pergunta para a Lohane aqui. Se você fosse, tipo, contar hoje, quantas psicólogas te indicam? Fala no microfone aí. Quantas me indicam? Mais de 5? Mais. Então, olha só, pessoal. E você vê, ela não fez um trabalho extremamente proativo de correr atrás dessas psicólogas. Ela simplesmente começou a trocar com essas psicólogas, elas criaram uma relação de confiança mútua no entendimento, na tratativa do paciente, de conseguir prover soluções em conjunto, que ela recebe indicações, muitas indicações de muitas psicólogas, muitas, tá? Então, assim, a Lohane é um caso de nunca ter rodado tráfego pago. Ela não rodou tráfego pago. Então, ela não precisou rodar tráfego pago. Aonde entra o tráfego pago? A gente também aborda aqui, tá? O tráfego pago, ele entra como uma aceleração da formação da tua base de paciente. É possível fazer sim, tá? Mas o paciente que vai te pagar um ticket mais alto, se você não tiver subnichado, ele não vai vir do tráfego pago. Ele não vai vir do anúncio. Porque lá no anúncio vão ter muitos outros médicos também, entre aspas, brigando por esse paciente. Pode falar. Isso aí que o Léo está falando é muito verdade, assim. O quanto o paciente que vem por indicação, seja de indicação de um paciente que é seu, seja de indicação de um outro médico ou de um terapeuta, ele já vem vendido, né? Então, assim, ele já vem disposto a realmente agendar, a pagar o seu valor, porque alguém já vendeu você para ele. Então, é o que eu sempre brinco, né? Então, assim, é melhor você ser apresentado por alguém do que você mesmo se apresentar. Então, se você foi apresentado por outra pessoa, como, nossa, essa pessoa, sei lá, vai dar match com você, vai te acolher bem, acabou, a pessoa já vai querer agendar contigo, né? Então, por algum tempo, eu fiquei basicamente nas indicações. Depois, as indicações indiretas, que são dos pacientes que comentam no Google. Então, tudo isso que o Léo está batendo na tecla aí é realmente extremamente importante para que você consiga realmente começar a aparecer. E quando eu digo aparecer, não é tipo assim, nossa, como eu vou ser sei lá, um psiquiatra famoso, mas pelo menos que lembrem de você, né, naqueles determinados casos, especialmente se você tiver um nicho, né? Quando
a pessoa pensar num paciente, nossa, esse meu paciente aqui, ele ia se dar muito bem com a abordagem do fulano, com a abordagem da ciclana, vai te indicar e com certeza o paciente vai fechar mais facilmente. E uma coisa que é interessante de falar também é que a formação da base de pacientes, por exemplo, da Lohane, ela também foi alimentada por onde ela passou. Então, alguns pacientes até fizeram algum esforço a mais para continuar o tratamento particular com ela, dentro desses locais que ela passou e que ela atendeu, tá? Então, todas essas coisas, elas vão se somando, né? Para você conseguir formar a tua base de paciente. Formou a tua base de paciente, tá com os seus horários todos preenchidos, aí é onde a gente entra lá depois ali em consolidação. É um ótimo momento para você pensar em aumento de ticket, de consulta, tá? Então, por quê? Porque você tem mais controle, mais segurança de conseguir fazer isso, sem ter um impacto que vai fazer com que você, ao invés de ganhar, perca rendimento, perca faturamento, né? Então, assim, dentro dessa metodologia, a gente provoca você a formar canais de parcerias com psicólogos. Dentro do teu subnicho, se existem psicólogos subnichados, esses ainda são opções muito boas, né? Então, por exemplo, uma psicóloga perinatal, nesse caso dela, ou uma terapeuta que atende tipo, só mulheres, que se posicionou para isso, profissionais com foco em trauma, parto traumático, luto perinatal e por aí vai, né? Mais para baixo, eu também posso fazer parceria com um colega médico, né? Acaba que, por exemplo, a da Lohane, ela não foi tão provocada como a gente imputou dentro desse método. Então, assim, eu sei que ela recebe indicações de outros colegas médicos, muito de paciente médico também, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma médica do sono, que por algum motivo entrou em contato com ela e foi criado ali uma relação de trabalho, de troca, né? De trabalho. Então, essa pessoa já indicou outra paciente dela para a Lohane, né? Então, por exemplo, e aí a gente está falando com um tipo de parceria com uma neurologista médica do sono, né? Uma outra especialização que ela fez, que vai passar e já está fazendo indicações para ela, né? Então, a mesma coisa acontece com outras especialidades. Com outras especialidades, tá? Boa noite, Luísa. E aí, outras parcerias estratégicas que ela pode fazer, além do universo de psicólogo e médica. Doulas, consultora de amamentação, fisioterapeuta pélvica, nutrição, estúdio pilates, tá? Então, assim, isso aqui é uma provocação para a gente começar a enxergar fora só dessa nossa realidade, começar a colocar algumas ações que são novas para a gente em prática, tá? Outras formas de captação, que são formas já mais avançadas, vou pular essa parte, senão vou ficar falando muito aqui. Aqui mais para o lado, a gente vai entrar dentro da parte de conversão e consolidação, tá? Então aqui a gente está entendendo sobre o atendimento pré, durante e pós-consulta. Como é a formatação do meu atendimento? Como que ele funciona? Como é a minha pré-consulta? Como é a minha pós-consulta? Que tem muito a ver com o tempo que você retém o paciente dentro do teu tratamento. Então, pensar sobre isso. Modelar a sua melhor forma de fazer isso, tá? E aí aqui, a Lohane, ela segue algumas regrinhas, algumas coisas que ela faz no atendimento dela. Então, ela faz o formulário de anamnese, dentro do atendimento de pós-consulta, ela coloca algumas outras práticas, tá? E, assim, e eu também acho que
ainda há muitos pontos de oportunidade para colocar outras coisas aí, tá? De pensar um pouco fora da caixa. Aqui em consolidação, a gente fala sobre precificação. Nesse caso dela, ela tem uma precificação diferente para a primeira consulta, porque é uma consulta mais demorada, de 1h30. Então, ela precificou em 700. Ela dá o retorno online nesse sentido, porque ela acha que isso faz com que o paciente engaje mais no tratamento e o tempo que ele fica contigo acaba estendendo, tá? E ela encaixa em retornos online de 30 minutos, tá? E as consultas de segmento são R$ 500. Isso aqui ela ainda não faz, tá? Fui eu que coloquei aqui como uma ideia, como uma possibilidade, que é pacote de acompanhamento perinatal. Então, a possibilidade de você vender pacotes de acompanhamento perinatal mesmo. Então, e aqui eu trouxe uma ideia de você fazer uma avaliação, colocar 2 retornos, mais um plano de prevenção do pós-parto, tá? Então, seria um outro tipo de serviço que você está colocando dentro de um pacote de serviço. E aí vai de cada médico, como que ele gosta de trabalhar isso. Tem médico que vai ficar muito mais à vontade para trabalhar dessa forma aqui. Tem outros, por exemplo, como a Lohane, que já não gosta tanto. Então ela é mais tradicional, ela vai mais ali nas consultas e tal, tá? Mas não existe certo ou errado. Dentro da ética e oferecendo alguma coisa que realmente é necessário para o paciente, é muito inteligente você conseguir formatar isso dentro do seu tratamento, né? Então, por exemplo, dentro de um atendimento, de um tratamento psiquiátrico, eu tenho outros pilares que são pilares da medicina que eu preciso dar atenção, que envolvem o tratamento psiquiátrico, que é, por exemplo, a parte de nutrição, a parte de exercício físico, né? Então, se eu sou um médico e vamos lá, tem alguns casos aqui entre nós. Eu sou um médico que fez medicina da família e comunidade. Por que que eu não posso criar um tratamento que envolve um nutricionista, que envolve um acompanhamento, por exemplo, de um personal e também a saúde mental, né? Sendo que eu já tenho por formação essa visão integrada, tá? Por mais que eu não tenha essa visão integrada, eu também posso fazer desse jeito, né? E eu consigo trazer mais eficiência, mais resultado para o meu atendimento e ganhar um pouco a mais oferecendo uma coisa que esse paciente precisa, tá? Beleza. Aqui é outra aula, tá? Então, cada tópico que eu falei desses tem muito tema, tem muito subtema e tem muito mais densidade. Então, eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo aqui, tá? Então, a ideia de a gente trazer isso para a mentoria é justamente para aproveitar o nosso tempo, um tempo que a gente vai sentar e revisar isso aqui junto, tá? Então, a gente vai revisar isso aqui junto para que vocês comecem e foquem no que realmente vai gerar resultado para vocês, tá? Aí depois aqui eu tenho consolidação, que tem muito a ver com precificação, já está dentro de consolidação, tá? Que tem muito a ver com gestão. Aí depois eu tenho objetivo, meta, outras formas de monetização. Então, assim, o negócio ele vai ganhando novos patamares ali de possibilidade de resultado, de possibilidade de você agregar mais coisas dentro do teu tratamento médico, tá? Como, por exemplo, foi o caso da Lohane. Então, esse posicionamento dela dentro ali da gravidez e tal, ela veio acompanhado no convite para outras 2 médicas para começar a atender esse público também. Então, como ela tem espaço no consultório dela, clínica/consultório, ela consegue alocar essas profissionais e meio que mentorá-las. Então, elas têm afinidade com esse público, então ela achou esse modelinho para ela conseguir trazer mais rendimento para esse modelo de negócio dela, tá? Então, isso também pode ser
adaptado à realidade de vocês. Então, imagina que eu recebo um paciente que pode tipo, precisar de um diagnóstico, de uma avaliação neuropsicológica. Por que eu não posso ter isso dentro da minha prestação de serviço? Então, eu converso com uma psicóloga, com uma neuropsicóloga, desenvolvo um canal ali de ajuda com ela, tá? E existem várias formas de fazer isso. E aí você coloca isso para dentro da tua prestação de serviço, tá? Então, assim, não é só subir valor de consulta. O atendimento em psiquiatria, ele é muito rico. A psiquiatria, ela tem diversos segmentos de atuação. Então, eu falei com vários de vocês, eu vejo pessoas, dentro do que eu falei, se posicionando dentro de dependência química, outro mais em medicina integrativa, junto com a saúde mental, utilizando ali uma medicina endocannabinoide, né, que fala. Então, assim, só de você conseguir abarcar áreas de conhecimento que você tem dentro do seu tratamento, você é um profissional diferenciado. Uma coisa que o Rafael sempre fala, esse negócio da psiquiatria junto com a psicoterapia, né, que você pode colocar isso dentro do teu atendimento também, né? Então, assim, e aí a gente vê isso dentro aqui da parte de subnicho. Então, se você quer ser o número 1, você subnicha até você olhar para o lado e você não vê ninguém se posicionando como você está posicionado, tá? Claro, existe timing para isso. Se eu estou formando a minha base de paciente, eu vou na psiquiatria, eu começo a desenvolver o meu posicionamento, então preciso ter meu Google Meu Negócio, eu preciso ter o meu Instagram posicionado, e quando eu falo posicionado, eu não estou falando de você só criar o teu Instagram, é você ter pelo menos 8 a 10 postagens no teu feed, tá? 8 a 10 postagens no teu feed, link na bio, um link mandando, idealmente é para um site, para uma página, tá? Porque esse site, quando você clica lá dentro do teu Google Meu Negócio, a pessoa vai para o site e é lá onde ela vai enxergar mais autoridade tua, vai quebrar a objeção e fazer contato no teu atendimento do WhatsApp, tá? Então, existem outras coisas que ajudam no posicionamento, então é necessário fazer isso, tá? A grande questão aqui do estudo de caso da Lohane é que ela foi aprendendo ali muito por osmose, de vendo eu fazer, algumas coisas eu peguei e ajudei ela, mas ela foi colocando em prática, né? Claro, ela foi adaptando algumas coisas. Ah, o conteúdo ela não fez em vídeo primeiro. Primeiro ela começou com estático, mas o vídeo é muito mais potente, entendeu? Né? Que mais, pô? Ela pediu os comentários do Google e aí ela respondeu os comentários do Google. Algumas outras boas práticas que eu indico também para vocês. Atendimento de novos contatos no WhatsApp. Antes de delegar, antes de terceirizar isso, fazer um pouco, sabe? Se esforçar um pouco a mais, porque quando você médico faz, o paciente, assim, a taxa de conversão é muito mais alta do que um bot, do que uma secretária, porque ele está falando diretamente com o médico, tá? Então, cara, o que eu tinha para falar era isso. Eu quero saber se alguém tem pergunta e se alguém quer falar alguma coisa. Será oferecido esse serviço de Instagram junto com o do Google? Bruno, se ninguém tiver pergunta aqui, a gente vai fazer a oferta da mentoria, tá? A gente quer e vai iniciar a mentoria na próxima segunda-feira. Então a gente se reuniu aqui, tentou trazer a melhor condição para vocês e para nós, para a gente conseguir se dedicar nesse projeto, tá? Então, dentro da mentoria, vai ser oferecido o direcionamento disso, tá? Não é oferecido, tipo, a prestação do serviço nesse produto mentoria, tá? Mais para frente, quem entrar na mentoria, a gente está
tirando do forno agora um outro produto que tem a ver com quem entrou dentro da mentoria e não vai ter tanta disponibilidade para colocar a mão na prática para fazer o que é para fazer. Então a gente criou uma outra solução, a gente vai apresentar essa outra solução, tá? Mas não envolve isso que você perguntou aqui, tá? A mentoria não envolve a prestação do serviço em Google e tipo, a criação de postagem, a criação de conteúdo. A gente ensina lá vocês ou a fazerem ou a ter o domínio e a competência para fazer gestão disso. Contratar uma pessoa para fazer, delegar, terceirizar, formar equipe, definir parâmetros e critérios de sucesso, de qualidade, porque a gente vê o mercado totalmente viciado e muita gente tipo, colocando dinheiro na mão de quem não gera resultado e faz coisas que não geram resultado, tá? Obrigado você, Bruna. Aí quero saber se alguém tem alguma coisa para falar, se alguém quer abrir a câmera, quer fazer pergunta, se a gente já pode ir para... Você quer falar? Ah, beleza. Pessoal, é isso que eu tinha aqui, tá? Dentro dessa mentoria, existem muitas outras coisas que a gente vai focar, tá? A ideia, de fato, é dar um direcionamento prático para vocês. Então, essas aulas que vão estar lá para vocês olharem, são aulas para ajudar vocês a fazerem o que é para ser feito. Não é aula para você aprender teoria. É aula para você colocar em prática, para você ter resultado, focar no que é para ser focado, tá? Então, a mentoria vai iniciar segunda-feira, tá? Além do acesso à plataforma com essas aulas, com direcionamento, a gente vai ter sessões estratégicas dentro da mentoria. Então, sessões estratégicas voltadas para marketing e gestão comigo, tá? Vão ter sessões estratégicas aprofundando nessa parte do atendimento, da consulta em psiquiatria, com pessoas, com profissionais focados nisso, que vão agregar valor, tá? A gente também está colocando isso aí, sessões específicas ali de profissionais que já têm grande experiência dentro da área da psiquiatria, dentro da mentoria também, tá? Vou passar aí a palavra para o Rafael ou para o Demetrios, tá? E depois a gente abre aqui para fazer a oferta da mentoria, tá? Certo. Léo, eu acho que você podia falar um pouquinho sobre aqueles serviços que vão vir junto Tá com a sem áudio, mentoria Rafa? para o pessoal. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Ah, beleza, voltou. Então, falar sobre aquelas ferramentas que a gente preparou para eles, Léo. Tá dando para ouvir, sim. Tá. Não, para tu falar das ferramentas, cara. Falar das ferramentas? Isso, para o pessoal. Legal, você está falando do Psix Pro, Isso. né? Então, dentro da mentoria, quem entrar vai ter ali o acesso ao Psix Pro, tá? E o apoio do secretariado também, tá? Então, a Veridiana está até aqui na live, e isso também está incluso dentro da mentoria. Inclusive, para ficar até mais claro, eu vou abrir e mostrar para vocês aqui melhor isso, ó. Que é a lista dos entregáveis que a gente tem. Vou projetar a tela de novo aqui para vocês. Aqui. O que a gente tem de entrega aqui, pessoal? 2 encontros ao vivo por mês, tá? Com gestão, com foco em gestão e prática clínica avançada. Então, a gente tem 2 eixos aí. Um voltado mais para essa
prática ali de consultório, atendimento e tal. E a gente tem o eixo 2, que é marketing e gestão, tá? De início, um raio-x e também para entender em que ponto você está e para qual ponto você quer ir e você pode ir, tá? Então, isso está dentro ali da Central de Inteligência de Carreira. Protocolo PAC, que é a metodologia por trás aí, a metodologia da Psics, por trás da mentoria. Então, onde a gente foca em posicionamento, atração, conversão e consolidação, tá? Grupo de WhatsApp e a série de encontros na mente do mestre, tá? Então, aqui, a intenção é a gente trazer tipo, pessoas que vão inspirar a todos nós, mostrando como foi a trilha, um pouco parecido aqui do que a Lohane trouxe, tá? Como bônus, a gente tem Psix Pro e o secretariado, tá? O valor que está aqui não é esse que a gente vai passar para vocês, não é esse aqui. A gente conseguiu uma condição melhor do que essa, tá? Se a gente fosse somar o que está incluso aqui, seria 3.500 mensal, tá? Desde o secretário, prontuário ou uma mentoria genérica dentro do mercado. A gente está falando de uma mentoria focada em psiquiatria, tá? Específica de psiquiatria. Então, a gente vai trazer uma outra condição, tá? A gente está trazendo uma outra condição aqui, e essa condição, ela é 12 vezes de 1.300 e alguns quebradinhos que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Deixa eu só pegar o link aqui. Então, a gente vai deixar essa condição disponível até preencher 10 vagas, tá? E a gente já começa a mentoria na segunda-feira. Então, vocês já vão ter acesso ao material, já vão ter ali missões, o calendário já disponibilizado para vocês também, tá? Enquanto isso, eu pego o link aqui. 12 de 1.398, Léo. Ah, beleza. 12 de 1.398. Tá. Isso. E notando que, por exemplo, Obrigado. quero pagar em menos vezes. Acaba que o desconto vai ser maior, tá? Então, quem quiser pagar à vista, por exemplo, no boleto Pix, vai dar um valor de 13.490. Se for boleto Pix, tem que falar comigo, com o Léo, com o Rafa, que a gente tem que gerar a parte. Quem quiser pagar à vista no cartão, a gente vai mandar o link agora aí nos grupos. Aí sai 13.990 no cartão. Ou pode pagar no parcelamento em cartão, aí o parcelamento vai variar conforme o número de parcelas que o aluno quiser. Se quiser o número de quantidade máxima de parcelas, que é 12, aí vai ficar 1.398,76. Tá? Lembrando que, por exemplo, só o prontuário, só o secretariado, se fosse fazer a parte, já ia sair em torno de R$800. O nosso, esse que a gente é bem abaixo do mercado. Se fosse fazer algum concorrente de mercado, só o secretariado, como o Del mostrou aí, tem corrente que cobra 1.200. E tem algum, não chamo nem concorrente, que não é nem concorrente, mas tem algumas outras pessoas, melhor dizendo, que não chegam nessa instituição, que vende ali uma mentoria, só o mentor R$ 2.500. Então a gente está falando aí R$1.000 a mais, você não vai ter prontuário, não vai ter secretariado, vai ter um bate-papo genérico uma vez por mês, lá ao vivo, com o mentor. Aqui conosco a gente vai ter todo o eixo de gestão, de estratégia, de marketing, todo o apoio da ferramenta tecnológica, de prontuário, secretariado, o acesso à plataforma. Então, tem ali o Rafael, tirando dúvida todo dia ali no WhatsApp, o Leonardo tirando dúvida da parte de gestão, estratégia também. Então, vocês vão ter muito mais aqui do que outros concorrentes, ou melhor, outros mentores, que oferecem serviço bem mais caro e com muito menos entrega. Né, Rafa? Aí eu vou falar aqui um pouco sobre as ferramentas, mas antes só lembrar, pessoal, que tem quem se inscreveu no clube de carreira, naquela opção lá que a gente fez, tem um desconto a mais também, tá?
que eu não lembro como é que ficou, mas vocês têm aí anotado. Pessoal, é o seguinte, a questão aqui é os entraves, né? Então, o cara está lá numa clínica popular, não sei aonde, ele fala assim, nossa, mas como é que eu vou me organizar, por exemplo? Como é que eu vou ficar sem a secretária? Como é que eu vou ficar aqui sem a clínica? Tudo isso é meramente emocional e psicológico, tá? Então, o Psix Pro, ele substitui a necessidade de uma clínica de tijolo, de não sei o quê, do espaço lá, e o secretariado substitui a parte administrativa que essas clínicas supostamente oferecem para vocês. Então, ao invés de você ir lá na clínica e deixar 50% para o dono, né, que é muita coisa que fica de fora, você vai ser dono do seu trabalho, né? Então, aqui dentro da mentoria, que você vai ter o acesso a nós, né, conversa comigo, com a Lohane, com o Demetrios, com outros convidados, que estão na prática aqui com vocês, que atendem paciente de verdade. Além disso, vocês têm também as ferramentas que vão possibilitar que vocês façam. Ou seja, se não faz agora, é só porque não quer, entendeu? Aí também não tem o que fazer. Também não dá para obrigar o cara a atender paciente, entendeu? Não é possível. Então, o aluno que entrar aqui com a gente, que entrar nas ferramentas, o Psix Pro foi refinado, foi melhorado. A gente teve aquela plataforma que vocês testaram, mas aquele não é o final, tá? A gente colocou alguns conteúdos lá, falando sobre a minha parte, que é a parte de prática clínica avançada. Eu vou ensinar sobre efeito adverso, como manejar efeito adverso, queixa clínica, algumas prescrições mais avançadas, tá? E relação médico-paciente, como melhorar, como fidelizar o paciente, etc. Que é um refinamento que vocês já têm, né? Ali na Psix, né? A gente vai melhorar um pouco e direcionar essa questão. Agora, o foco mesmo é o desenvolvimento de habilidades profissionais, do ponto de vista de inserção no mercado de trabalho, tá? Também conversar com vocês, porque alguns de vocês, igual a Lohane acabou de falar, por exemplo, tinham um apego a uma CLT, que deixou ela com burnout. Vocês têm esses problemas, clínica que fica numa aqui, outra ali, o cara acha que vai somar a clínica 1 com a 2 com a 3. Na verdade, cada vez que ele fica lá, ele não cava, né? Como se fosse, por exemplo, uma mina de ouro, que você tem que cavar com profundidade para encontrar ouro. Você fica cavando, tipo 1 metro, depois fica mais um metro, você nunca encontra nada. Entendeu? Então a questão aqui é colocar a força, né, onde dá mais resultado. E a gente vai ajudando vocês aqui de um jeito aqui particular. Vai ser conversas como essas, vocês vão vendo que a gente vai ali afinando o discurso e vocês meio que vão ter metas. Então a gente vai chegar aqui e falar, ó, então assim, daqui 15 dias tem que fazer isso, isso e aquilo, e a gente vai fazendo com vocês, a gente vai realmente pegar na mão e etc. O foco mesmo é o atendimento digital, tá? Que isso aqui é o que eu acho que é o futuro, hoje eu só faço atendimento digital. Agora, assim, se o cara quer tocar uma clínica presencial lá, ele faz também, porque a lógica é a mesma, ele pode até fazer os dois, tá? Então, assim, é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para responder. E só notando aqui a questão do. Quem fez o clube de carreira, né, que o Rafael acabou de comentar, lá atrás, né, quem aderiu lá em novembro, tinha a possibilidade de fazer a adesão ao acesso premium lá do clube de carreira, que era R$ 99,90, que eu tinha comentado lá naquela live que a gente fez na época da Black Friday, que ganhava R$ 1.000 de voucher quem fizesse aquele nível de acesso. Então, pagava 99 e ganhava R$ 1.000. Aí, nesse caso, quem tiver feito esse voucher especificamente na época, quem fez, né? Quem não aproveitou, não aproveita mais. Aí é só falar comigo com o Léo que a gente gera o link específico com essa oferta aplicada, tá? Então, quem teve aí a felicidade, por assim dizer, né, de conseguir aqueles vouchers, aquele acesso premium da época lá do clube de carreira, fala comigo com o Rafa, com o Léo, que a gente vai enviar um link específico, aí ele vai ter R$ 1.000 a mais de desconto em cima do valor total da mentoria, tá bom? A mentoria ela vai rodar toda no Circle, a mesma plataforma para quem já está no clube de carreira, só que vai ser um nível premium, digamos assim, dentro do Circle. Então, quem está no clube de carreira hoje não vai visualizar quem está na mentoria, o que está na mentoria, tá? Então, quem quiser realmente ter o conteúdo da mentoria, vai precisar acessar a mentoria, que vai ficar ali uma área exclusiva para quem está fazendo parte da mentoria. Massa. E uma coisa legal também é que a mentoria ela abre uma outra trilha dentro da Psix, né? Então, a gente conta com esses mentorados para entrar em outros projetos novos com a gente, né? Então, a gente tem pensado sobre outros projetos que facilitam, né?
algumas coisas que às vezes não são tão fáceis logo de início. Então, eu acredito que essas pessoas que entrarem com a gente agora vão ser as pessoas que a gente vai poder contar para desenvolver outros projetos também e ter mais resultado, né? Pessoal, vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, Então, assim, o Psix Pro, além do prontuário eletrônico, né, que faz tudo o que vocês precisam, videochamada, ele também faz pagamento, gera link, etc. Tudo isso. E a secretária tem acesso à sua agenda lá no Psix Pro. Aqui também gera uma página, que é uma página funcional, que você só vai ter que ter aqui essa página, né, fora o Google Meu Negócio, que é o suficiente. Então, você vai ter aqui que você vai escrever, vai te ajudar a escrever o texto, né? Aqui tem a experiência profissional, tem aqui o valor que cobra a consulta, o paciente ele clica aqui. E a minha agenda está lotada, então não tem como eu mostrar aqui, só um minuto que eu vou passar para frente. Só um minuto. Aí aqui eu tenho horário fevereiro, 9h45. Aí o paciente recebe esse link, ele clica, coloca lá o CPF dele. Na verdade, eu não tenho CPF de ninguém para mostrar aqui, mas enfim, ele clica em paciente novo, ele cadastra. Quando ele cadastra, né, já gera o link de pagamento. Se você quiser, ele pode pagar durante a consulta, tá bom? E aí ele recebe ali a notificação via e-mail, do link direitinho. Aí já está providenciando para a gente conseguir também fazer pelo WhatsApp essas notificações, com conferência, né? A Veridiana, que é a nossa colaboradora, ela vai ajudando vocês a organizar a agenda, ela vai ajudando, se tiver alguma dificuldade com o paciente que não paga, ela vai lá e ajuda a cobrar. É claro, assim, que a gente tem que, assim, o foco é dar autonomia para vocês, entendeu? Da autonomia. Tanto o secretariado como o marketing que a gente está fazendo são apoios para ensinar você a se virar. Aí vocês se virando, principalmente nesse começo. Tá? É importante que vocês entendam como funciona o atendimento, como funciona a declaração de imposto, nota fiscal, tudo isso ali vai ser ensinado. Inclusive, eu vou trazer um contador para conversar com vocês, questão do CNPJ, tá? Então, toda essa infraestrutura fora do conhecimento clínico, a gente vai abordando na mentoria, fora que é um sistema ativo. Vocês vão cooperando, Rafael, o preço disso, preço daquilo e tal, e a gente vai ali se ajudando e complementando, tá? A partir de amanhã, a gente já começa a colocar os conteúdos ali novos da mentoria, que é um aprimoramento do clube de carreira, e a gente vai junto aí até o final com vocês e fazendo métrica de desempenho. Só lembrando que, assim, eu, a Lohane e o Demetrios, a gente atende de verdade, e a gente atende mundo real. Porque tem gente aí na internet que fala que atende e não atende, né? Que fala que cobra não sei quanto e não cobra nada, né? Tem muita gente aí da conversa fiada, né? Não é o nosso caso, a gente vive aqui de consultório, tá? Então, realmente, vocês vão ter a experiência de pessoas que conseguiram desempenhar bem a profissão. E eu já conversei com alguns amigos meus, e assim como também alunos que deram muito certo, para a gente meio que fazer rodas de conversa de tempo em tempo para discutir estratégia, forma. Fora que, à medida que vocês vão crescendo, um vai ajudando o outro. Eu mesmo já passo paciente para alguns alunos. Então, assim, à medida que vocês forem crescendo, a gente vai também ajudando vocês, eu, a Lohane Demetrio, um paciente ali que sobra de cá, vem de cá, né? A gente não consegue dar tempo, vamos passando ali aos pouquinhos, por isso que a gente vai fazer poucas vagas. A gente quer no máximo aí nesse começo, a gente está pensando assim, 10 ou 15, né? Tomara que hoje não estoure esses 15, mas a gente não sabe se vai fazer 10 ou 15, mas vai ser um número mais ou menos assim, vai ser uma coisa muito, como podemos dizer, muito personalizada, tá bom? Dentro desses grupos. Sabe o que é importante a gente ter poucos alunos, né? Que é o nosso objetivo é que a gente qualificar o máximo possível. Então, a gente conseguir aqui dar o melhor atendimento para vocês, porque a gente sabe que tem alguns aí na internet que a profissão deles é mentor, né? Então, só faz isso da vida, só vende curso e só mentor, mas não tem um paciente, por exemplo, lá. Então, depende apenas do aluno ali. Se o aluno não conseguir mentorado, ele não consegue nem pagar as contas do mês. Aqui a gente não, aqui a gente já tem um objetivo. Eu, Rafael, vi mais de psiquiatria forense, né, de perícia, o Rafael de consultório, puramente. Então, ali a gente está querendo trazer a nossa vivência aqui, clínica, pericial, para que vocês consigam também, dentro da psiquiatria, desenvolver a parte profissional de vocês, desenvolverem
conseguir se desenvolver bem financeiramente, conseguirem ser bem estabelecidos na psiquiatria. Então, a gente não está querendo aqui enganar ninguém, tá? Então, a gente quer que vocês também acelerem a jornada de vocês, assim como a doutora Lohane, em 4 anos, já conseguiu, já está nesse patamar, que vocês também consigam, e até menos tempo ainda, né, Lohane, chegar aqui nesse nível, nesse estágio de desenvolvimento. Então, a gente está aqui. E para a gente conseguir dar essa qualidade no atendimento de vocês, a gente precisa ter poucas vagas, algumas já foram até preenchidas. Tá? Então, quem quiser, já tá divulgado lá no grupo de carreira, o link. Vou botar agora no exclusivo, para quem ainda, por acaso, não está no grupo de carreira. Também qualquer dúvida pode pegar comigo, o Rafael em privado. E aí, quem tiver direito ao voucher, aí tem que falar realmente comigo, com o Rafael, com o Léo, que a gente tem que fazer. Aí o link tem que ser personalizado. Tá? E aqui a gente está criando e pensando no modelo de divulgação, além das divulgações que a gente vai ensinar vocês a fazer, a gente vai ajudando vocês também em algumas divulgações, tá? Um exemplo é a criação dessa página, que a gente está pensando no impulsionamento na divulgação dela, e que vocês vão ter aqui o nome, né? Aí vocês vão estar, por exemplo, junto comigo com Demetrios. Então, eu vou usar os mesmos sistemas que vocês vão usar, entendeu? Então, aqui, por exemplo, você vai atender do meu lado a lado meu, tá? Isso aqui é uma coisa bacana também. E, além disso, a gente também fez um blog para a gente melhorar, por exemplo, as procuras orgânicas de vocês no grupo, no Google, né? É importante vocês terem nomes linkados em páginas de alto acesso. A gente criou uma página da Psix, que é uma página que eu e o Demetrio escrevemos as coisas, né? O que a gente pensa. Não sei se vocês têm acessado, mas a gente está tendo mais de 2.000 acessos mensais no nosso, no nosso blog, tá? A gente tem aqui alguns alunos que escrevem aqui com a gente. Deixa eu só achar aqui, ó, que é uma aluna que escreveu. Aqui, ó, por exemplo. Aí, ó, como é bonitinho aqui a página. À medida que vocês vão desenvolvendo, a gente vai ensinando vocês a escrever, né? E aqui, olha que bacana. Aqui, ó, aí ela escreveu o artigo que foi a Natália que escreveu esse aqui. Foi a Débora, desculpa. Foi a Débora. Então, a Débora, a doutora Débora, nossa aluna, escreveu aqui esse post aqui no blog da Psix, tá? Mais alguma dúvida, turmas? Querem perguntar algo? Eu quero, vai. Por favor. Eu só queria saber como é que está essa questão dessa previsão da divulgação da plataforma, para ajudar também na captação de novos pacientes pela plataforma da Psix Pro. Certo. O Leonardo, né, ele está aqui justamente para isso. Eu tentei eu mesmo aprender a fazer, mas como eu passo muita coisa, não deu tão certo. Então, eu passei essa atribuição para o Leonardo, que está fazendo esse planejamento, e assim que a gente começar, né, os alunos da mentoria entrarem, a gente vai divulgando essas páginas, tanto as pessoais, né, a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar, porque essa divulgação vai ter a divulgação da página, que a gente vai fazer, e a divulgação do perfil do aluno, tá? Aí isso aí vai entrar ali dentro da mentoria, mas a gente vai, tipo, orientar, né, como fazer, e o aluno ele vai colocando os créditos ali, que é aquele que tem um custo ali de impulsionamento, entendeu? Que aí o aluno ele vai decidir, né, como é que vai ser o melhor ali para ele, num mês, no outro, por exemplo, o aluno está de férias, aí ele suspende o investimento no Google e ali por diante, tá? Mas a ideia nossa página Psix está cada dia mais forte, tá? A gente já colocou aqui no teto da Psix, a questão é fazer o blog funcionar melhor, que aí os pacientes começam a procurar, por exemplo, o discriminante psicofármaco, né? A gente estuda aqui as palavras-chave, aí o paciente ele tem acesso a isso aqui e ele lê lá o seu nome, por exemplo, ó, quem escreveu aqui foi o Demetrios. Então, o cara ele já entra aqui, por exemplo, ele já consegue clicar no WhatsApp, né? E aqui ele vai ser incentivado a marcar, tá? A marcar a consulta por aqui, tá vendo? Um profissional que escreveu a página lá. Ah, tá. Então, Esse- sei que já vai estar em andamento, assim, já no início, né? Isso. À medida que for funcionando a mentoria, né, a gente vai construindo essa rede de ajuda. Fora aqui, pessoal, vamos supor, o colega está com a agenda lotada, ele vai mandar o aluno falar assim, olha, pode escrever qualquer um desses colegas aqui, a gente tem esses combinados
que o nosso grupo vai fazendo. Igual, por exemplo, a Lohane, ela fez residência lá e eles se ajudavam. Eu fiz residência e meus amigos me ajudavam. Então, assim, eu acho que isso falta um pouco aqui entre nós, da gente fazer esses links entre vocês, para que vocês criem essa rede de ajuda. Por exemplo, eu e o Demétrio, quando o Demétrio já atende bem menos, ele faz mais laudo pericial. Mas a gente dividia alguns casos. Quando era um caso de psicoterapia, aquelas borderline passava para mim, quando era aquelas esquizofrenia, passava para ele. Então a gente tinha uma divisão desse tipo, né, que fortalecia o grupo. Então, vocês vão criando esses pactos ali, e a gente vai ajudando vocês a fazer esse manejamento. Igual a Lohane fez. A Lohane, por exemplo, ela se posicionou nesse nicho de saúde da mulher. A gente pode ter aqui duas a três alunas que trabalham nesse nicho. Aí, por exemplo, a paciente engravidou, por exemplo, manda lá para a colega, entendeu? Então, isso aí a gente vai crescendo de uma forma orgânica e construindo essa rede, tá, Oiane? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Quem quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar então, né? Já tá tarde já, tá? Então, vou deixar aí, Demetrio, encerra aí, cara. Você que fala bem aí, despede da turma, agradece eles. A gente toca. Imagina, você que fala 1000 vezes melhor. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Desejar boa noite. Agradecer também a doutora Lohane pelo depoimento. Só antecipar que a doutora Lohane vai ser nossa coordenadora da pós-psiquiatria da mulher, tá? Então, lançamento máximo da mulher. E agradecer a todo mundo que estiver aqui na mentoria. Quem tiver já marcado interesse aqui na mentoria, pode entrar em contato comigo, com o Rafael. Com certeza vai ser um atalho, digamos assim, vocês acelerarem em poucos meses, talvez que eu, Rafael, tenha demorado aí alguns anos para chegar, a doutora Lohane, alguns anos, ou seja, aqui tem a possibilidade. É um investimento que, com certeza, vai se pagar em pouco tempo, tá? Então, acho que a oportunidade que vocês têm que talvez não vão conseguir nenhum outro estabelecimento, nenhum outro concorrente. Muito obrigado novamente a todo mundo. Feliz 2026 para todo mundo. Boa noite, muito obrigado, Léo. Obrigado, Lohane. Obrigado, Rafa. Valeu, valeu, pessoal. Boa noite. Abraço, pessoal. Gente. Obrigado, viu?